Olá, você que segue a gente, seja bem-vindo. Hoje a gente retoma as nossas gravações no nosso quadro Academia Marítima e nós estamos falando ainda na nossa série 8 informações indispensáveis da fatura de sobreestadia. Uma discussão fundamental quando a gente fala de sobreestadia, e eu estou aqui com o Rodrigo Marchioli, eu sou Carolina Marchioli, e a gente vai debater hoje um assunto específico sobre essa fatura de sobreestadia, que é o tempo em sobreestadia. Rodrigo, qual a importância do tempo em sobreestadia estar claro na fatura de cobrança da sobreestadia? Tudo bem? Tudo bem. Então, esse tema não tem muito segredo, na verdade, né? Porque, como a gente já falou bastante sobre como se conta o prazo, qual que é a função do tempo de franquia, se a gente entender tudo isso muito bem, claro que a gente falou muito rapidamente, poderíamos detalhar com vários casos concretos para tentar entender, porque na prática tem muitos detalhes, muitas nuances que podem tornar tudo isso muito complexo, né? Na teoria parece simples, mas na prática a gente sabe que não é bem assim. Mas se entendeu tudo isso, como é que conta quando é o termo inicial, quando é o termo final, qual que é o período de franquia, você consegue ver qual que é o tempo em sobreestadia. Mas o importante da gente tocar nesse ponto, além de entender isso, é que essas informações, e o que eu quero destacar hoje é esse ponto, é que essas informações, elas parecem demasiadas, parecem excessivas, mas não são. Elas devem estar obrigatoriamente na fatura. E eu vou destacar dois pontos aqui. O primeiro, a resolução da ANTAC, a nova resolução da ANTAC, eu não tenho certeza se ela traz especificamente esse ponto. Mas a resolução anterior, ela trazia no artigo 30, por exemplo, os incisos 1, 2 e 3, que a cobrança de sobreestadia ela deve conter certas informações muito claras. E essa comunicação também com quem está em sobreestadia deve ser feita de maneira imediata. Porque esse tempo em sobreestadia, o que não pode acontecer? O importador e exportador, ele entra na sobreestadia e o transportador se cala. Fica lá, deixando a coisa rolar. E aí, quando virou uma bola de neve, ele comunica. Então, não é assim que funciona. Ele tem o dever de comunicar que, olha, você está em sobreestadia. A partir de agora, você está em sobreestadia. Ele tem que ser notificado, a pessoa tem que ser comunicada. Isso faz parte da nossa regulação. Eu não tenho certeza se teve alguma diferença em relação a esse artigo 30, eu precisaria checar, mas muito provavelmente essa parte que tinha na resolução de 2016 se repetiu agora na nova resolução. Que é a 18, né? A anterior Sim. a resolução 18, não é isso? Isso, exatamente. Então, isso parece contraintuitivo, porque ora, se a pessoa tomou o container, ela deve arcar com essas responsabilidades de saber quando que está em sobreestadia ou não. Mas, na verdade, como a gente sabe que essas informações elas não circulam tão facilmente, ou elas não são comunicadas assim tão claramente, até porque, como a gente viu nos outros episódios, né, que a gente comentou, não é tão simples fazer essa contagem, o transportador, ele tem esse dever de comunicar. E disso deriva duas coisas. A primeira, a possibilidade de, se não houver a comunicação, dessa prática ser denunciada, porque está sujeita a multa. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão que nós sempre falamos aqui, que é a boa-fé. Boa-fé, a função social do contrato. A gente não pode perder isso de vista, porque o Código Civil novo, ele trouxe isso de uma maneira muito poderosa. A função social do contrato é um pilar muito importante, não só vendo o Código Civil, mas se a gente vê a própria Constituição.
Se a gente vê, por exemplo, na parte da ordem econômica, lá no artigo 50 da Constituição, 150, desculpa, da Constituição, a gente vai ver que o legislador, ele fala da propriedade, né, da liberdade em relação à propriedade, mas existe a função social da propriedade. Então, a função social, ela é um elemento orientador no mercado, para o mercado que a gente vive. Isso está no 150, isso está no artigo 5º. Então, são direitos fundamentais, são questões fundamentais que devem ser observadas e que norteiam, consequentemente, as relações contratuais. Então, essa comunicação, essa transparência, essa boa-fé, essa cooperatividade, isso deve nortear quando se tem a presença da sobrestadia, quando se existe a sobrestadia. Então, deve ser um jogo cooperativo, não pode ser um jogo competitivo. Não pode haver esse espírito predatório de não, deixa ele lá se arrebentar com a sobrestadia, porque isso é melhor para mim, eu vou ganhar mais. Isso não pode existir. Então, eu estou enfatizando isso porque isso ocorre, se intencionalmente ou não, se consciente ou não, é outro problema. Isso não importa ao direito, né? Essa questão. O que importa é o fato, se ele é um fato que importa ao direito ou não, né? Se a pessoa teve realmente a intenção, aí são outros problemas, né? Olha, o que eu acho interessante também complementar, Rodrigo, e é de que o tempo em sobreestadia é fundamental também estar na fatura, porque é mais um elemento que você vai utilizar para checar com os seus controles. Então, você já vai ter aí os controles de data de descarga e devolução, você vai ter o tempo de franquia, né, os valores das diárias, tudo isso vai auxiliar para que você, quando receba a fatura, junto com o tempo em sobreestadia que você também controlou, você possa comparar, porque o que nós vemos na prática também, mais uma vez, não sabemos se por má fé ou se por falta de controle, de competência na gestão disso, acabam chegando faturas que não consideram tempos corretos, valores de demurrage na tabela corretos, né? Tempos. Então, geralmente as tabelas de demurrage, elas têm períodos que vão sendo escalonados e valores diferentes a cada período da sobrestadia. Então, o tempo ele está intimamente ligado com o valor que vai ser cobrado, né? Então, saber como este tempo está relacionado com os períodos e os valores vai fazer com que você chegue no valor real do valor da sobrestadia. Mais uma vez, como a gente tem visto, é considerado o valor máximo da sobrestadia como se fosse um valor único cobrado, uma tabela pública sem os períodos, porque ele existe, os períodos, mesmo a tabela pública tem os seus períodos. E eles consideram um valor máximo e nivela essa contagem do tempo e do valor no valor topo. E aí chega a fatura, olha, você está devendo 10 mil reais de demurrage. E você vai ver, não, peraí, mas na contagem aqui dos períodos, você tem que considerar que esse período era mais barato, esse mais barato e tal. Né? Isso você está me fazendo lembrar também que isso é importante também porque pode ter divergência na contratação. Pode ser Sim. que não esteja exatamente claro o que está prevalecendo. Se é a tabela pública, o e-mail, é o contrato anual, foi uma contratação spot, por exemplo, uma contratação anual. Então, o que é que está valendo? Então, para não ter nenhum conflito, nenhuma dúvida, traz tudo claramente na fatura. Olha, os dias em sobreestadia são tantos, o período de franquia é tanto, o termo inicial é tal, o termo final é tal. Acabou. Não é simples? Não é simples. Não. Porque precisa, isso que você falou, gestão, controle, administração, organização, né?
mas é um dever. Isso que a gente tem que bater nessa tecla. É um dever do transportador fazer isso. E transportador, eu também quero lembrar, que não é só o transportador físico, o agente de carga também. O NVOCC, NVOCC também. não é porque ele é non-vessel, né, que ele não tem o navio, que ele não tem esse dever também, porque ele assume o papel e as funções de um transportador a partir do momento que ele é emissor do conhecimento. BL, sem dúvida. Acabou, né? Então, eu acho que nesse ponto eu queria enfatizar isso para trazer isso à tona e inverter essa lógica, porque parece que, não, você que tem que saber, você importador, exportador, tem que saber. Não, Sim. o transportador tem que informar. Sem dúvida. E aí fica o meu convite para os nossos seguidores, para quem nos acompanha e vive compartilhando com a gente conhecimento, trocando informações, né, interagindo com o nosso canal. Fiquem à vontade, mandem suas contribuições. A gente tem trabalhado para contribuir no GT, que foi criado pela ANTAC, para levantar informações, não só denúncias, mas contribuições para que o nosso mercado seja cada vez mais saudável, regulado, e que os órgãos como a ANTAC tenham conhecimento do que é a prática do nosso dia a dia e possam intervir de maneira que equilibre essa relação. Então, se você tiver demandas, sugestões de melhoria ou até denúncias, se houver, o nosso canal está à disposição, a gente tem as nossas redes também no Instagram, no LinkedIn, mandem e pode ter certeza que a sua identidade também será preservada com toda a descrição, tá bem? Rodrigo, obrigada pelas contribuições. Em breve a gente volta com mais informações essenciais e indispensáveis da fatura de sua estadia. Um abraço, até mais.